Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que quer dizer esse texto? Hoje estaremos falando sobre ele e eu gostaria de convidar você antes de iniciarmos o nosso estudo, a fazer uma oração pedindo a Deus que nos direcione, porque sempre que a gente vai aprender mais sobre a palavra dele, sobre Deus, é sempre bom pedir ao Espírito Santo que nos conduza na nossa jornada para aprender mais de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nessa hora, meu Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a nos conduzir, Senhor, nessa mensagem, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, agir, Senhor, em nossos corações, meu Deus. Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, nós convidamos agora, Senhor, para tocar, Senhor, em nossos corações, Senhor. E declaramos, Senhor, que precisamos de Ti, meu Deus. Declaramos, Senhor, que precisamos, Senhor, da Tua direção, meu Pai, em tudo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder, Senhor, falar e aprender mais, Senhor, sobre esse tema, Senhor, tão importante, Senhor, que é o Teu amor, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu amor tão grande, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o que é o amor. Quando a gente pensa em amor, normalmente a primeira coisa que vem à mente é o amor de casal. Quando ouvimos a frase "eu te amo", quase sempre pensamos nisso. O amor de casal, quando ele está dentro dos princípios de Deus, é uma bênção, algo que o próprio Deus estabeleceu e abençoou. Podemos ainda pensar em outros tipos de amor, como a amizade. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos, e que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas quem são nossos verdadeiros amigos? Nem sempre nosso amigo é aquele que vai aprovar tudo que a gente faz. Na verdade, muitas vezes, ao contrário, aquele que nos confronta, ele está sendo mais nosso amigo do que aquele que simplesmente procura nos agradar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 6, "Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos." Então nem sempre aquele que nos agrada é nosso amigo, mas aquele que procura o nosso bem, mesmo que muitas vezes seja necessário nos confrontar para isso. Então que possamos aprender com Deus a ter sabedoria, para discernir quem são nossos amigos e enxergar que nem sempre, aquele que nos desagrada, ele está querendo o nosso mal, Muitas vezes ele quer o nosso bem. Mas o amor a que esse texto se refere, sobre o qual gostaria de falar, é um amor muito maior, que é o amor de Jesus, que deixou a sua glória para vir habitar entre nós de maneira humilde. Então agora, voltando ao texto inicial, no qual começamos nesse vídeo, acerca do qual estamos falando aqui, onde é que esse texto se encontra? Na Bíblia existe o Evangelho de João e existem as epístolas. Esse texto ele se encontra na primeira epístola de João, não confundir um com o outro, capítulo 4, versículo 8. E qual é o contexto em que esse texto se encontra? Vamos ver primeiramente o contexto no capítulo e em seguida no livro inteiro. Então, como é que o capítulo inicia? Eu vou usar aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje, porque é uma tradução mais acessível, algumas pessoas que talvez não entendam bem outras traduções. E o capítulo inicia dizendo assim: "Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo.
Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Então, esse capítulo ele inicia falando sobre falsos ensinos. Nos tempos do apóstolo, havia muitas pessoas que negavam que Jesus Cristo veio em carne. Então, o apóstolo ele apresentou aqui uma forma de identificar se o ensino procede de Deus ou não. Que o sacrifício de Cristo e a sua vinda a esse mundo por amor a nós é a parte central do Evangelho. Quem negasse isso estaria negando o Evangelho. Em seguida, nos versículos do 7 ao 12 e no versículo 16, se você quiser, você pode pausar esse vídeo e ver na tradução da sua preferência. O apóstolo ele fala sobre o dever de amar uns aos outros. E ele fala que quem ama é nascido de Deus e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse dever de amar uns aos outros, né, é algo fundamental na vida de todo cristão e é algo que esses falsos mestres no tempo do apóstolo, pelo contexto do capítulo, fica entendido isso, né? Eles muito provavelmente estavam levando as pessoas a negligenciar isso, através das suas doutrinas, através do que eles ensinavam. E aí outro texto que chama bastante a atenção nessa passagem é o versículo 18, que fala: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Muita gente confunde o temor de Deus com o medo, mas nesse texto nós vemos que existe uma clara distinção de uma coisa com a outra, porque nós vemos, né, que esse texto ele diz que o perfeito amor ele lança fora o medo. Deus ele não quer ninguém servindo a ele por medo, ele não obriga ninguém a nada, muito pelo contrário. Nós vemos, né, nesse texto que o perfeito amor ele lança fora o medo. E aí o que é que acontece? Muitas vezes nós damos o mesmo nome para coisas diferentes. Tipo, uma coisa é o medo que você tem de um tigre, por exemplo, se você estiver exposto a um perigo. Outra coisa é, por exemplo, o medo de machucar alguém a quem você ama. Então, o temor de Deus ele é um respeito pela pessoa de Deus, é uma reverência por Ele e é um medo de ofender a Deus. É diferente de a pessoa ter medo de Deus, porque o medo ele leva a pessoa a querer fugir, a querer se livrar daquele perigo. E quem ama a Deus não quer se livrar de Deus, muito pelo contrário, quem ama a Deus quer se aproximar dele. Então, nós vemos aí, né, uma clara distinção bíblica entre o temor e o medo. E aí, dando continuidade a esse versículo, no versículo 19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é tão grande que Ele não esperou que nós o amássemos primeiro, não, muito pelo contrário, Ele veio a esse mundo quando as pessoas só o rejeitavam, quando nós só o rejeitávamos com os nossos pecados, e Ele nos amou primeiro, né? Então isso mostra o quanto Deus ele nos ama, né? O quanto Deus ele nos quer bem. Aí nós vemos, né, que esse texto ele está enfatizando quão grande é o amor de Deus, né? E que o amor de Deus, se você conhece o quão bom é Deus, você vai enxergar melhor como Ele é, né? Que Deus ele não é um Deus carrasco, muito pelo contrário, Ele é um Deus que te ama demais. Se você for uma dessas pessoas que não conhecem bem o amor de Deus, ou muitas vezes pensam em Deus como alguém que não te ame, a minha recomendação para você, que está na Bíblia, se encontra no Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Eu recomendo que você venha a pedir a Deus para se revelar melhor a você, para que você conheça melhor a Ele e entenda o quão profundo é o amor dele por você. Ao conhecer esse amor, né, você vai querer se aproximar cada vez mais dele. Você vai reconhecer o quanto ele é maravilhoso na sua vida. E quando a gente olha num contexto mais geral, não só o capítulo, mas toda a epístola de João, toda a primeira epístola de João, o que é que a gente vê? Então, eu fiz aqui um resumo da primeira epístola de João, e aí você pode ler cada um desses versículos na sua casa, pausar o vídeo se você quiser, ver na tradução de sua preferência. Eu vou ler alguns deles aqui. A epístola, ela fala sobre a pureza e a bondade do caráter de Deus.
1 João, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Então Deus, ele é perfeitamente bom. Tudo o que é de Deus, todas as características de Deus sempre refletem a sua bondade. É isso que esse versículo está falando. E aí a partir disso, nós vemos, e aí você pode ler do 1 João 4, do 7 ao 19, que até alguns versículos já foram mencionados anteriormente, que fala sobre o quanto Deus nos ama, Por nos amar, Deus aí nos deu o direito de sermos chamados seus filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele enviou Jesus Cristo, para que pudéssemos ter esse direito. E para receber todos os direitos que um Filho de Deus tem, nós só precisamos receber o presente que Ele nos dá de graça. Ele nos ama, independente de qualquer coisa. Mas para receber tudo aquilo que Ele tem para nós só precisamos aceitar esse presente que Ele nos dá. E dentre as coisas que Deus nos oferece, Ele nos oferece o seu perdão. Por exemplo, podemos ver 1 João capítulo 1, versículo 8 até o 2, versículo 2, que fala sobre esse perdão de Deus, que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. A epístola nos fala também sobre o dever de imitar a Deus. Conhecendo tudo que Jesus fez por nós, conhecendo o seu amor tão grande, conhecendo todas as características do caráter de Deus, nós devemos procurar imitar, procurar andar como Ele andou. E parte disso é guardar os seus mandamentos, e parte disso é amar o semelhante. A epístola também diz que o mundo guerreia contra nós. O mundo aqui no sentido do sistema pecaminoso do mundo. Nós sabemos que esse mundo está cheio de pecados, cheio de tentações, cheio de coisas para nos tirar da presença de Deus. Falsos ensinos negando a mensagem de Cristo é uma forma como o mundo tenta nos tirar da presença de Deus. Nós sabemos que nós mesmos temos uma inclinação para o lado do pecado, mas a Bíblia diz que nós vencemos o mundo e que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz também que tudo o que há nesse mundo passa. Todas as tentações, todas as coisas que o mundo nos oferece para nos tirar da presença de Deus, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então que possamos nos apegar a Deus, sabendo que todas essas coisas que o mundo nos oferece são passageiras, mas o que Deus tem para nós é eterno, e que nada é mais precioso do que o amor de Deus por nós. Se você que ouviu esta mensagem gostaria de confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso, ou se você quer se reconciliar com Ele, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me guia, Senhor, me conduz, Senhor, para uma nova história, e que eu possa, Senhor, conhecer mais e mais do Teu amor, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, eu possa aprender mais de Ti e possa, Senhor, conhecer, meu Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Me guia, conduz a minha vida em todos os meus passos. E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pelo Teu amor tão grande, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. E agora você que fez essa oração, que você possa, debaixo da direção de Deus, procurar uma igreja que o Senhor te direcionar e congregar, porque a Bíblia nos ensina a congregar. Que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida. E nessa hora eu vou fazer mais uma oração por você. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, por essa pessoa que estiver assistindo esse vídeo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha, Senhor, abençoá-la cada dia mais, Senhor, e conduzi-la, meu Pai. Que ela possa crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Teu Espírito, Senhor.
Em nome de Jesus, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, vá revelando, Senhor, o Teu amor, meu Deus, a imensidão do Teu amor cada vez mais para essa pessoa. Em nome de Jesus, amém.